Vamos lá, boa noite a todos. Estamos voltando aqui ao nosso grupo de estudo, onde a gente está abordando aí o sujeito lacaniano, de Bruce Fink. E hoje, nosso estudo, que a gente tem para ver, os tópicos que a gente tem para ver hoje, são tópicos simples, só para arrematar mesmo o capítulo 3. E como eu estou com o meu computador com problema, eu não sei o que é, e também não tenho condição de parar ele agora, então eu imprimi o texto, para poder ler com vocês, e aí vocês vão precisar abrir o texto de vocês aí, senão acompanha aqui a leitura comigo sem problema. Repetindo, para o senhor que está vindo aí a primeira vez, que a gente sempre está aberto a colocações, tá? Aqui isso não é uma aula, a gente lê um texto e estuda juntos, tá? Essa é a nosso método, tá? Não tem nada preparado de antemão, não preparo nada, a gente chega aqui, lê, estuda, discute e conversa, e tem insights, Então, esse é o lugar para a gente estudar e ter insights aqui. Então, fique à vontade para perguntar, fique à vontade para falar, fique à vontade para colaborar. Gente, a gente ficou de continuar com o tópico torções na ordem simbólica, E aí ele começa fazendo uma analogia com uma argumentação de Bertrand Russell, E, na realidade, eu vou ler com vocês para a gente seguir a nossa leitura, mas que ele continua a falar sobre o que ele vinha falando no tópico anterior, tá? A gente vai entender isso, que essa parte bem curtinha, ele vai falar, só arrematar o que ele viu no tópico anterior. Para quem está chegando agora, a gente está finalizando o capítulo 3, que na realidade, a gente finaliza o capítulo 3 e finaliza a primeira parte do livro do sujeito lacaniano, Entre a Linguagem e o Gozo, que é esse livro aqui, de Bruce Fink. Então, bora lá. Uma argumentação que Bertrand Russell analisou no início do século XX constitui exatamente um exemplo de tal aporia. Então, você vê que aqui é uma continuação do texto anterior, onde ele fala da questão da aporia, que é uma situação meio que um beco sem saída, Então, ele tentou examinar o status de um catálogo, de todos os catálogos que não incluíam a si mesmo como verbetes. Um catálogo de arte que menciona a si mesmo em uma lista longa de outros catálogos de arte é perfeitamente imaginável. Por exemplo, e sem dúvida alguns o fazem. Ele está usando uma alegoria aqui, um exemplo de um catálogo de arte. O cara vai catalogar catálogos de arte e ele vai citar ele mesmo dentro do catálogo que ele está relacionando. Então, esse é o exemplo que ele está trabalhando aqui, na realidade, que Bertrand Russell trabalha no início do século XX. Ele vai desenvolver isso aqui. Considero, entretanto, o dilema de alguém tentando criar um catálogo que inclua somente aqueles catálogos que não fazem menção de si mesmo dentro de suas próprias capas. Então, ele vai colocar a pessoa aqui num dilema. Eu quero criar um catálogo, mas eu quero só incluir na lista de catálogo aqueles que não fazem menção de si mesmo. Então, essa é a questão, essa pessoa deveria incluir o título do catálogo que está fazendo em seu próprio catálogo. Então, ela está fazendo um catálogo que fala de catálogos de arte. Eu incluo o meu dentro dessa lista, é o que ele está perguntando. É aquela história dos conjuntos, Se eu estou criando um catálogo de arte, e eu estou criando um catálogo que é todos os catálogos, juntos, então, a partir do momento que eu me incluo dentro, já mudei os catálogos. Essa pessoa deveria incluir o título do catálogo que está fazendo o seu próprio catálogo,
então, decidir não incluí-lo, ele também será um catálogo que não contém a si mesmo como verbete. Consequentemente, deveria ser incluído. Olha que coisa. Né? Ele está falando aqui de paradoxos, de aporias. Está falando o seguinte, vou fazer um catálogo que não inclua a si mesmo. Se eu não incluir, né, esse catálogo que eu estou fazendo seria um catálogo que eu não teria ele mesmo incluído. Então, eu precisaria incluí-lo. Né? Se eu decidir incluí-lo, então ele será um catálogo que inclui a si mesmo como verbete e, consequentemente, não deveria ser incluído. Então, fica nenhuma beco sem saída. Eu incluo, eu não incluo. Se eu incluo, se eu não incluo, ele seria um catálogo que não seria incluído, que não teria ele mesmo sendo citado, então eu deveria incluir. E se eu incluir, ele não deveria ser incluído. Uma coisa paradoxal. Não tem muita saída, não tem muito para onde correr. É isso que ele está querendo dizer aqui. Aí, o que ele diz? Aí ele arremata ao final desse tópico com uma frase. O real de segunda ordem, né, que é aquele real que já passou pela simbolização, lembra daquele capítulo lá? A causa lacaniana, né, que é o que ele vai falar dessa primeira parte do texto, é precisamente dessa natureza. Que natureza? Uma natureza paradoxal. Uma natureza que coexiste na realidade com seus contrários, né? Então, o inconsciente é o lugar onde os paradoxos e os contrários coexistem pacificamente. Então, é isso que ele está querendo dizer, que o inconsciente, que o real, né, é dessa natureza. Seu status é sempre parecido com o de uma exceção da lógica ou de um paradoxo. Então, o status, né, do real, né, ele é sempre um paradoxo. Né? Parece complicado, mas eu acho que dá para a gente entender. Alguma dúvida, gente, nesse ponto? Alguma colocação que vocês gostariam de fazer? Também tem uma continuidade, né, do texto anterior. E agora ele vai entrar no outro tópico, que seria a estrutura versus causa. Esse tópico aqui é uma discussão que, na realidade, assim, não tem como a gente aprofundar completamente aqui, mas eu vou introduzir a questão para vocês. Tá? O que ele vai falar de estrutura versus causa do que Lacan, na realidade, traz e se apropria da antropologia estrutural de Claude Lévi-Strauss. Né? E é uma briga, meio que uma briga, que a gente vai entender aqui na leitura do texto. Eu só estou lendo uma introduçãozinha para a gente entender o que ele está falando aqui, porque o estruturalismo é uma corrente filosófica, né, que nasce ali mais ou menos em 1950, tá? E que, de uma certa forma, o estruturalismo ele acreditava numa estrutura quase que automática de funcionamento que excluía de si o sujeito e a subjetividade, consequentemente. Tá? Então, o estruturalismo, ele acreditava que as estruturas seriam o último nível, o nível mais arcaico da questão, seriam as estruturas, e Lacan, ao mesmo tempo que ele usa o conceito de estrutura, ele subverte esse mesmo conceito de estrutura. Então, ele não pega o conceito de estrutura, assim como vem do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss. Tá? Ele pega esse conceito, ele se apropria desse conceito de estruturalismo, mas ele dá uma subvertida nisso. É bem psicanalítico mesmo, né? Então, ele dá uma subvertida e ele introduz aí a questão da causa, que é uma questão muito sensível, inclusive quando se discute epistemologia, quando discute ciência. Então, ele está tratando aqui, nesse tópico, dessa questão. Parece meio complicado, mas como eu sempre falo, gente, psicanálise, a gente precisa também
adentrar em outros campos de saber, estudar outros campos, de antropologia, filosofia, e em Lacan a gente vai ver muito isso, é um intelectual que tem antropologia no seu currículo, que tem filosofia, e ele vai trazer tudo isso no seu ensino, né? Essa questão da linguística, a questão da antropologia de Claude Lévi-Strauss, ele traz aí o que ele chama de seu ensino. Bom, dito isto, vamos ler, né, juntos, para ver se ficar um pouquinho claro para vocês. Oi, pode falar. Essa estrutura que o Lévi-Strauss ele coloca seria uma questão mais social, porque ele fala de muitos mitos, né? Ele trabalha muito dentro desse sentido, ou não, ou estou pensando errado. Quando a gente fala de antropologia, a gente está falando de uma ciência social. Uhum. Né? A gente está falando de uma ciência social, completamente social. Né? A gente está falando de uma ciência social. A grande questão nessa controvérsia toda de Lévi-Strauss e Lacan é que eles estão buscando, né? Lacan e Lévi-Strauss, eles buscam a mesma coisa. Lévi-Strauss busca a cientificidade da antropologia e Lacan busca a cientificidade da psicanálise. Não, são dois teóricos que trabalham nessa causa de tornar os seus campos de saber algo científico. Daí surge o conceito de estrutura, né, da antropologia estrutural, que Claude Lévi-Strauss é um dos expoentes, ele não é o criador, e Lacan traz essa questão da estrutura e da linguística para a psicanálise. Então, o que Lacan faz? Lacan, a psicanálise ela é científica, mas ela é científica quando a gente aborda ela pelo campo da linguística, como uma ciência da linguística, como uma ciência do discurso. Tá? Essa é a grande questão, a grande briga entre os teóricos da psicanálise. Okay? William Reich já vai para um outro lado. Reich, ele fica ao pé na biologia, eu acho que se a Marina deve gostar de Reich, né, que é bióloga, informação, eu também gosto. Reich é o cara, se você ler... Eu adoro Reich. Isso, né? Então, Reich é muito bacana. Então, assim, Reich, ele já fica ao pé na biologia, né? Ele já diz que a psicanálise é científica porque ela tem um aspecto biológico muito forte. E ele pega a questão da pulsão, que Freud vacila ali entre algo que é biológico e psíquico, né? E ele diz, não, a pulsão é biológica, né? Você pode modificar as questões através do corpo, aquela questão do coraçamento. Mas não vamos espalhar muita coisa, não ficar... Então, vamos lá, vamos no nosso texto. Mas é isso, Marina, é completamente social. Quando a gente fala de antropologia, a gente está falando de uma ciência social. Né? Vamos lá. Os aspectos da causa esboçada acima continua apenas uma abordagem do conceito da causa e de objeto A como causa. Então, quando a gente falar no objeto A, a gente está falando do famoso objeto A, que é o objeto causa de desejo, que é sempre uma miragem. É um objeto que, na realidade, não existe. Né? Em todos os 3 capítulos desse livro de Bruce Fink, ele vai estruturar essa noção de objeto A como objeto causa do desejo. Na teoria lacaniana. Fornecerei várias no decorrer desse livro. Então, ele vai trazer várias questões aí sobre a questão do objeto. No momento, gostaria de assegurar que 2 níveis estão cuidadosamente diferenciados. Aqueles da estrutura e da causação. Né? É possível considerá-los, com certeza, como essencialmente equivalente a 2 níveis diferentes de estrutura ou 2 níveis separados de causação. Mas então é possível perder-se no ponto de sua heterogeneidade radical. Esse é um texto complexo, né? Muito complexo.
Nem tudo a gente vai entender detalhe por detalhe, mas entenda uma coisa. A questão que ele está colocando aqui é a questão entre estrutura e causa. Tá? A gente vai entender isso mais na frente. Há, de um lado, o nível do funcionamento automático da cadeia de significante. Então, se lembra aquela cadeia de significante que ele usa o exemplo da matriz 1, 2, 3, né? Então, é exemplificado pela matriz 1, 2, 3, examinada acima. É aquela que a gente viu, né? Depois do 2, só pode vir o 3, né? O 3 não poderia vir antes do 2. Observe que aqui Lacan traduz o termo em alemão, que quer dizer compulsão a repetição, né? Em repetição, compulsão, em inglês como o termo em inglês aqui, repetition, compulsion, em inglês, e como francês, automatismo de repetição, em francês. Como repetição autônoma, né? Então, o conceito de compulsão à repetição de Freud é esse nível do funcionamento automático da cadeia de significante. Há, por outro lado, aquilo que interrompe o funcionamento tranquilo desse automatismo, a saber, a causa. Trabalhando isolada, a cadeia de significante parece não necessitar de um sujeito ou de um objeto, mas quase, apesar de si mesma, ela produz um objeto e subjuga um sujeito. Aqui é a questão, né? Porque ele está falando, né, do estruturalismo que tira a questão do sujeito, da subjetividade, dessa cadeia, desse funcionamento automático da cadeia. Aí, esse Fink está fazendo uma análise e dizendo assim, se você olhar a cadeia de significante, ela quase que funciona meio que automaticamente, sem a necessidade de um sujeito. Certo? Mas o funcionamento dessa cadeia vai gerar um objeto e vai subjugar um sujeito. É aquela coisa meio paradoxal. Ele não precisa, né, mas ele vai gerar um seu funcionamento. Então, é um funcionamento automático, mas que desse funcionamento surge um sujeito. Um objeto, e esse objeto subjuga um sujeito. É isso que ele está dizendo aqui. A gente vai entender mais disso mais para frente. Mas, por enquanto, é aqui. Aqui entra a controvérsia. Aqui Lacan diverge do estruturalismo, uma vez que os estruturalistas tentam explicar tudo em termos de primeiro nível. Ou seja, para os estruturalistas, as estruturas, elas são o primeiro nível da coisa. Então, para o estruturalismo, se eu reduzir, se eu chegar lá na essência, na origem das coisas, eu vou encontrar as estruturas, né? E para que a gente entenda o que é a antropologia estruturalista, em que consistia essa antropologia estruturalista, é o seguinte: a pesquisa de Claude Lévi-Strauss, né, na proposição dessa antropologia estruturalista, era perceber em cada cultura uma estrutura que fosse universal a todas as culturas. Então, ele saía do que era individual para o universal. Então, ele buscava encontrar uma estrutura que fosse algo como se fosse irredutível, né? Então, ele chegava ali e vai encontrar. Em cada cultura eu vou ter os níveis, né? Os níveis. Então, eu tenho um nível onde as culturas se diferem, e eu vou ter, no nível mais profundo, uma estrutura universal que vai estar em todas as culturas, visto que todas as culturas elas são formadas de seres humanos, e todos os seres humanos teriam essas estruturas. O que Lacan faz? O que Lacan faz? Lacan pega esse conceito de estrutura da antropologia,
Só que ele não vai trabalhar com esse conceito de estruturas sem colocar uma causa. Então, Lacan vai inverter os níveis aí. Em vez de dizer que as estruturas são responsáveis, né, pelo que está mais à margem, pelo que está mais acima, ele vai dizer que tem uma causa que cria as estruturas. Entendeu? O que ele vai fazer? Ele não parte da estrutura como o último nível a ser visto. Ele vai entender que existe aí uma causa que vai determinar as estruturas. Então, é isso que ele vai dizer aqui nesse texto, tá? Ou mais ou menos isso. Enquanto a estrutura representa um papel muito importante na obra de Lacan, e já começamos a ver até que ponto ela permeia processos de pensamentos conscientes e inconscientes, ela nunca representa tudo no desenvolvimento das ideias. Tá? Então, é aquela coisa. Não termina ali. Ela não representa tudo no desenvolvimento das ideias. Vai surgir, antes disso, alguma coisa. No seminário 10, Lacan associa o suposto progresso da ciência e o estruturalismo nunca esconder suas pretensões científicas com a nossa crescente incapacidade de pensar a categoria causa. Ok? Ele fala o seguinte, que a ciência se aproveita da nossa capacidade de pensar sobre uma causa. Por quê, gente? O que ele fala? O que ele fala? Como é que ele fala da nossa incapacidade de pensar sobre uma causa? A gente sozinho não consegue chegar nesse nível mais profundo, né? O que a ciência faz? Aí ele vai dizer aqui, ó, ao preencher a lacuna entre a causa e o efeito, a ciência eliminou progressivamente o conteúdo, o conceito causa. Os eventos são vistos como causadores de uma forma suave, de acordo com leis conhecidas de outros eventos. A ciência tenta suturar o sujeito, como veremos no capítulo 10. Isso é, tenta expulsar a subjetividade do seu campo. Tende também a suturar a causa. O desafio da psicanálise lacaniana, olha que coisa interessante, o desafio da psicanálise lacaniana é, em parte, manter e explorar em detalhes esses dois conceitos primordiais, conceito de causa e de estrutura. Né? Por mais paradoxais que eles possam parecer. Então, ele termina, assim, o capítulo 3, dizendo que voltarei na parte 2 ao papel atribuído por Lacan ao sujeito e à situação do sujeito fora da significação. Ou seja, o sujeito como causa. E assim, a gente termina o capítulo 3. Gente, bora colocar aí as questões que surgiram, os pensamentos de vocês que surgiram nessa partezinha final, para a gente arrematar. E a gente tem a possibilidade de a gente escolher, né? Final você escolhe, né? Tem uma série assim aqui no Brasil. Final você escolhe de a gente revisar algumas coisas que a gente viu, ou a gente já, de repente, já começar aqui introduzindo a parte 2, que é o capítulo 4. Mas vamos colocar aí, que eu vejo que vocês ficaram com as carinhas assim, meias assim, preocupadas. Vamos colocar aí o que vocês pensaram. Qualquer coisa. Fique à vontade. Até para dizer assim, Lúcio, eu achei uma merda que você falou. Tá bom, vamos lá. Eu fiquei pensando na questão da causa, né, que ele coloca que, tudo bem, eu entendi, né, de não ter não é uma estrutura universal, né, e aí que é tentar colocar a subjetividade, mas aí eu fico, isso é uma questão minha, é pessoal, até porque eu não consigo
colocar, assim, por exemplo, vamos pensar pode pensar em várias questões, como racismo, machismo, enfim, essas questões sociais. Aí eu fico me perguntando, né, se essa causa, ela é da subjetividade, e isso inclui, isso aí vai para a estrutura, ou da estrutura para a subjetividade, sabe? Eu fico um pouco em dúvida, porque eu me pergunto assim, por exemplo, eu já vi lacanianos falando, se não for uma questão para o paciente, que a gente não precisa querer melhorar o paciente, vamos pensar assim, né? Então, assim, se não for uma questão para ele, o racismo, o machismo, qualquer outra questão, né, questões sociais, estou puxando, né, não se faz nada a respeito, né, aí eu fico perguntando a questão aí eu me deparo com a questão da ética, não sei se você está entendendo que é mais um pensamento que é uma pergunta. Eu estou entendendo a sua questão. E eu estou com essa questão comigo, com a clínica minha também. Bom, uma coisa interessante, Samara, é o seguinte, não é que não haja estrutura, né? Não é que não haja estrutura. A gente sabe e a gente nota que existe uma estrutura, né? A grande questão que ele está querendo colocar aqui é que, como ele vai trazer essa questão do que Lacan trouxe para o ensino dele, do que Lacan usou, do que Lacan se apropriou, né? E todo mundo que estuda Lacan vai abordar esse tópico, esse tema, que é a questão da estrutura, né? Porque a estrutura está em tudo no ensino de Lacan. Né? Tanto é que ele vê as questões da patologia como estruturas. Certo? A grande questão é, se eu penso nas estruturas como uma coisa automática, que funciona por si mesmo, sem precisar de um sujeito que cause essa estrutura, eu tiro o sujeito da jogada. Que é isso que a ciência faz. Ela tira a subjetividade do jogo. Então, eu tenho ali estruturas, né, que vão trabalhar numa lógica quase que matemática, tá? Que vão trabalhar numa lógica quase que matemática, e com isso eu posso universalizar tudo. Aí eu tenho uma base para universalizar meu diagnóstico, tenho uma base para universalizar muitas coisas. Certo? E essa é a nossa principal questão com a ciência. É que existe um fator que é a subjetividade. Que vai causar, né, as estruturas. Então, existe um fator de um sujeito que vai fazer trabalho, que vai causar as estruturas. É isso que o Lacan quer colocar. Só que ele coloca o grau de dificuldade dessa questão, que não é simples, às vezes é meio paradoxal. Então, isso que ele afirma, por mais paradoxal que seja, o desafio da psicanálise lacaniana é desenvolver esses dois conceitos, tanto de estrutura como de causa. Entende? Porque não é uma coisa que funcione automaticamente por si. Né? Existe um aspecto da cadeia de significante que funciona de maneira automática. Mas existe outro que não. Existe outro que se rompe, que surge, sabe, que aparece no meio da coisa, que é o sujeito. E todos esses três capítulos, né, na realidade, no capítulo 4, ele vai entrar no sujeito lacaniano, no conceito de sujeito lacaniano. Então, ele vai começar a definir o que é esse sujeito lacaniano, que é, né, baseado numa causa, e que, a partir disso, você tem as estruturas. Agora, quanto à questão clínica que você tocou aí, né, é muito tentador a gente tentar construir, no analisando, a nossa imagem e semelhança, né, na brincar de Deus, criar alguém a nossa imagem e semelhança. Né? Então, assim, é muita tentação a gente querer fazer do outro uma cópia de si mesmo. Né?
E a psicanálise, principalmente a psicanálise lacaniana, como a gente está falando de Lacan aqui, ela é muito, muito rigorosa nesse aspecto. Tanto é que a própria interpretação psicanalítica lacaniana, ela tenta ao máximo não dar o sentido pronto ao analisando. Eu sei que às vezes está ali, está na ponta da língua, está ali, sabe? Eu estou vendo qual é a questão ali, mas o cara não consegue ver. É uma tentação muito grande dizer assim, olha, é isso aqui. Entende? É isso aqui, ó. Você não está vendo, mas é isso. Como muita gente faz. Mas essa é a questão. Quando a gente faz isso, há um risco dele capturar isso intelectualmente e isso não ter efeito psicanalítico. Porque é só uma informação intelectual que ele vai receber. Ele não chegou a isso. Ele não teve esse insight, ele não percorreu o caminho e chegou a essa conclusão. Entende? Então, é por isso que é muito tentador. Mas a gente precisa entender o seguinte, que nós construímos uma fantasia para viver. Né? Todos nós construímos uma fantasia. O que tece a nossa cadeia de significantes é a fantasia. Nós temos uma cadeia, temos vários significantes na vida, e a gente precisa de alguma coisa para unir todos esses significantes. E a gente cria uma fantasia fundamental para unir essa cadeia nossa. Né? A gente precisa criar essa fantasia. Entende? Então, é muito mais no sentido de dele chegar na própria questão. Né? Dele chegar na própria questão. Né? Bom, espero que eu tenha conseguido te responder, mas eu acho que é por aí. Também não pode, lacanianamente falando, nunca vou dar uma resposta completa aqui para vocês. Então, se acostume com a incompletude, com a falta. Porque, na realidade, a gente acha que a gente precisa de respostas completas. A gente não precisa. A gente precisa de coisas que façam a gente continuar pensando, né? Vamos lá, pessoal. Mais alguma colocação sobre esse trecho, essa finalização do capítulo 3 que a gente viu? Tem alguma coisa que durante esses 3 capítulos não ficou muito claro para vocês? Vamos relembrar, né? Vamos relembrar. A gente viu a questão do eu é o outro, né? Significantes que são dados. A questão da incompletude, né? Está tudo tranquilo para vocês nesses conteúdos? Leram os 3 capítulos nesse período? Vamos lá, mais dúvidas, mais comentários. Você leu algum comentário, alguma contribuição? Viu os outros? Você chegou a ver os outros vídeos dos encontros anteriores? Boa noite, pessoal. Eu vim acompanhando lá pelo grupo, né? Essas discussões, né? E que vocês vêm... os vídeos, né? Os que eu pude assistir. Mas, assim... estou acompanhando aí também o raciocínio de hoje, né? A propósito dessa questão da estrutura e também a pretensão da ciência, né? Uma espécie de enquadramento, né? Daquilo que não necessariamente se configura, né, como um elemento, né, para colocar em termos de objetividade, né, que tem muita questão ainda, digamos, submersas, né, para ser tratada do ponto de vista aí da subjetividade, né, que é isso que a colega tocou, né, e sugere que alguma coisa não possa ser, digamos, responsabilizada, né, naquilo que causa uma consequência socialmente, né. Eu acho que eu também vejo, não sei se eu entendi bem o que ela colocou, mas eu fico pensando às vezes assim, né, olha, se a questão é só da estrutura, né, e a gente não pode categorizar enquanto ciência,
né, parece que o sujeito fica meio que livre, né, para cometer qualquer atitude, né, que não possa ser avaliada, né, como uma atitude, assim, que fere uma ética, digamos, psicanalítica, né. Bom, eu fico pensando isso, né, você estava falando aí, eu estava pensando justamente nisso também, né, mas é claro que a questão de Lacan é outra, né, muito mais complexa, né, e mais profunda, né, mas pode esbarrar naquilo que a ciência, né, usa como argumento, né, ou para destituir a psicanálise, né, da seu status, né, de abordagem, ou para facilitar, né, um enquadramento também que possa ser visto ali como algo denominado objetividade, né. Não sei se me fiz entender, claro que tem elementos que passíveis, né, de serem, de chamar a atenção, né, para alguma questão que tem a ver justamente com a subjetividade, né, com a questão aí da estrutura, né, do significante, né, que é o que Lacan também não sei se seria uma renovação em relação à questão da linguística, né, enfim, mas também que, não sei, se passa, né, justamente por uma avaliação também, sempre atenta, né, na psicanálise, para a gente não cair também naquilo que vocês comentaram inicialmente aí, né, das igrejinhas da psicanálise, das ortodoxias, né. Então, acho que muita coisa, sim, carece de ser revista, analisada, né, para a gente não ficar nessa espécie de tudo vale em psicanálise, sobretudo quando se trata de Lacan, né. Acho que tem muita questão também que pode ser analisada a partir da estrutura, né, dessa categoria de estrutura. Tem muita questão que é do horizonte da subjetividade, né, dessas questões complexas da subjetividade, mas, não sei, eu fico pensando que, às vezes, uma análise, né, disso tudo, né, eu acho que a gente pode estabelecer uma linha de entendimento, né, de raciocínio que possa ser esclarecida, assim, né, em termos, né, sei lá, de inconsciente, de subjetividade, sobretudo em Lacan, né. Na realidade, Lucinei, nesses 3 capítulos, né, é exatamente o que o texto vem fazendo, né? Ele vem estruturando, né? Ele vem, na realidade, colocando, né, clareando esse conceito de sujeito, de subjetividade, né? Então, ele vem estabelecendo isso desde os primeiros capítulos, é o que a gente vem colocando. Quanto à questão de comportamento, né, do paciente que você colocou, o papel da psicanálise é exatamente esse, assim, de responsabilizar, né, o sujeito. Então, assim, o cara pode ser machista? Pode. É uma questão dele e ele vai arcar com as consequências da ação dele. Entende? Ele pode escolher ser racista? Pode. Certo? Ele pode escolher. Mas ele também vai precisar lidar com as consequências da ação dele. Porque, sim, eu tenho meu desejo e eu convivo num grupo social, convivo numa civilização, e para conviver nessa civilização, eu tenho regras, eu tenho normas sociais que eu vou precisar cumprir. Mas eu posso doutriná-lo? Não é o meu papel. Mas sim fazer com que ele entenda que ele precisa ser responsável por qualquer atitude sua, né? E utilizar a sua liberdade de ação, de pensamento, mas também no sentido de se responsabilizar por ela, por qualquer tipo de ação que decorrer das suas ações, né? Então, mas eu acredito que seja muito mais no sentido que essa Maria perguntou, muito mais da questão de como tratar isso clinicamente, né? Mas passa por isso, de
Não cabe a gente corrigir nenhum comportamento. Entendeu? Não cabe a gente doutrinar nem corrigir nenhum comportamento da pessoa. Mas sim, ele precisa ter uma clareza sobre o que é que motiva isso. Né? O que é que atravessa ele inconscientemente que vai determinar aquela estrutura. Né? A gente escuta muito falar de racismo estrutural, né? Racismo estrutural é exatamente nesse sentido. Né? Isso vem exatamente do estruturalismo, onde existe uma estrutura. Quando a gente fala, por exemplo, de racismo estrutural, é de uma coisa que não está na margem da coisa. Ela não é falado. Entende? Eu não falo, eu não sou racista diretamente. Certo? Eu vou ter um diálogo, vou ter um discurso que, por baixo desse discurso, tem uma estrutura racista. Isso é racismo estrutural. Então, estou falando disso aqui, que tem uma estrutura racista que vai determinar o meu comportamento, que vai determinar o meu discurso, que vai determinar a minha fala. E eu vou perceber essa estrutura, né, racista ali por trás desse discurso, que aparentemente é um discurso que está conectado, né, que tem um fio norteador, mas a gente vê que por baixo existe uma estrutura racista. A questão que está sendo colocada nesses dois tópicos, né, a questão que está sendo colocada nesses dois tópicos é exatamente essa questão de a estrutura funciona sozinha, sem a necessidade de um sujeito, é algo que funciona automático. Se for algo que funciona automático, a ciência objetiva está correta. Certo? Se for algo que funciona automaticamente, numa lógica matemática, a ciência objetiva está correta. Essa é a grande questão da psicanálise. Existe o inconsciente, ele tem uma lógica própria. Né? Ele tem uma lógica própria. Ele tem uma lógica do inconsciente. Então, essa lógica própria é exatamente isso que ele está querendo costurar, e ele vai dizer que essa lógica própria é baseada no sujeito lacaniano. E o que ele vai passar a discorrer agora, a partir dessa parte 2, é esse sujeito lacaniano fora da significação. O que é fora da significação? É esse sujeito como causa. Pelo menos é assim que eu entendo. Posso estar entendendo errado, mas pelo menos é assim que eu chego nessa questão. Então, ele prepara a questão, e aí a gente agora, a partir do capítulo 4, vamos entrar no que ele chama realmente de sujeito lacaniano. Certo? Então, há uma discussão de que o conceito de subjetividade não se encaixava no conceito, junto com o conceito de estrutura. Ou seja, o povo chamava Lacan de estruturalista, dizia, você é estruturalista, ele aceitava. Dizia, você é pós-estruturalista, ele aceitava também. Entende? Porque, na realidade, ele não aceitava, ele não é estruturalista, porque ele não aceita o estruturalismo como ele é. Ele vai introduzir, né, ele vai utilizar o conceito de estrutura, mas ele introduz também o conceito da causa. Entende isso? Então, ele pega o conceito de estrutura, mas ele não simplesmente adota o conceito de estrutura como ele é. Ele traz o conceito de causa. Aí ele vai dizer que parece ser paradoxal, mas o desafio da psicanálise lacaniana é colocar esses dois conceitos para conversar. É isso que ele está querendo dizer, simples. É trabalhar com esses dois conceitos. Né? Vamos ver só rapidinho, acho que alguém perguntou
falou uma coisa rapidinho aqui, só para a gente pegar no último textozinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Calma que não tem aqui. O desafio da psicanálise lacaniana é, em parte, manter e explorar em detalhes estes dois conceitos primordiais. Quais são os dois conceitos primordiais? Causa e estrutura, certo? Por mais paradoxais, o que é o paradoxo? Paradoxo é uma coisa que é e não é ao mesmo tempo, né? Por mais paradoxal que possa parecer. Então, é isso que ele está dizendo aqui. São dois conceitos que nós vamos ter que trabalhar. Se a gente quer entender a psicanálise lacaniana, a gente vai trabalhar com dois conceitos, causa e estrutura. Esse é o grande desafio da psicanálise lacaniana. E é isso que a gente vai desenvolver no restante do livro. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia pegar a fala de Samarina, do colega, aí eu fiquei me questionando aqui, né? A estrutura é uma indagação e uma afirmação ao mesmo tempo. A estrutura, ela é constante, né? Ela se modifica, eu posso falar dessa forma. Por quê? Vou falar mais das ciências sociais, um pouco, que não é mais a minha área, não é tanto a psicanálise, né? Vai ser, está sendo devagarinho. Mas a gente pegar, por exemplo, algumas novelas, né? Dos anos 90, 80, muitas e muitas falas, elas não tinham nenhum contexto machista, racista. E quando a gente traz essa mesma fala atualmente, a gente consegue, de uma forma muito clara, muito nítida, a gente pincelar muitas e muitas e muitas cenas e muitas falas. Então, o meu questionamento é em que momento isso passa a ser, para a psicanálise, que há uma alteração dessa forma, dessa estrutura, porque até então aquilo não existia. Até então, a estrutura se altera ou a nossa percepção é que se altera? Não, é isso que eu estou lhe indagando. É a nossa percepção, porque ela sempre esteve presente. Sim, né? Sempre esteve presente. Mas ela não existia. Não, a gente não percebia. Não, mas assim, eu não sei vocês, mas quem nos anos 80, 90 e olhar aquelas falas e vai dizer, olha, um exemplo, Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato, você lê a obra hoje dele, ele é praticamente assassinado nas obras dele porque são falas extremamente racistas e não tinha essa contextualização antigamente. Então, ele existia agora que a gente está tendo esse debate traz à tona, mas por muitos e muito tempo não existia, ou existia, e como existia se não tinha um levantamento? Gente, essa questão é muito simples. Uma coisa é uma coisa existir, outra coisa é a gente olhar para essa coisa, certo? Então, por exemplo, o racismo, a história do Brasil foi criada em cima do racismo. Sempre existiu. O Brasil foi construído através do racismo. O que é o racismo? Eu entender que eu vou invadir um povo, né, que eu considero que é uma raça inferior à minha. Então, os europeus consideraram que os africanos eram a raça menos evoluída e era inferior à raça europeia. Certo? Aí está o racismo. Aí está o racismo. Certo? O outro é inferior, eu vou lá dominar, eu vou lá subjugar o outro porque eu sou superior e ele é inferior. O racismo está aí. Certo? Por que é que a gente não discutia essa questão de estrutura? Porque o normal era ser racista. Né? O normal era isso. As pessoas não percebiam o racismo
como uma coisa ruim. Era normal para elas. Eu fui criado numa fazenda. Meu pai sempre teve escravos. Eu vou achar que aquilo é anormal? Eu vou achar que aquilo é normal. Entende? Mas aí depois, o que acontece? O que acontece é que é como se fosse botando terra em cima. É como se você pegasse uma coisa e fosse botando alguma coisa de cima para esconder. Então, por exemplo, eu construo uma casa. A estrutura da minha casa é o quê? É ferro e tijolo. Certo? Mas eu preciso fazer um acabamento, eu preciso deixar ela bonitinha. Então, eu vou colocar argamassa, vou fazer um acabamento, vou botar um revestimento, coisa e tal. A estrutura está ali. Né? Só que hoje eu escondi a estrutura. Eu estou escondendo, eu botei uma massa por cima, eu joguei coisa por cima. Então, hoje, eu desfaço a coisa, né? Então, eu vou falar, por exemplo, eu vou falar que a pessoa é uma raça inferior, eu não vou chegar para ela e dizer assim, você é negro, você é inferior a mim. Eu vou chegar para ela e dizer assim, por exemplo, eu vou perguntar como Silvio Santos, uma vez, um exemplo que foi utilizado, né? Ele chega para a menina, você quer ser o quê? Ela fala, eu quero ser isso. Ele fez com esse cabelo, né? Racismo, né? E a coisa o que vai se modificando é o que vai sendo colocado por cima da estrutura. Mas eu acho que a estrutura sempre esteve ali. Minha A base da sociedade é o racismo. A base da nossa sociedade brasileira é o racismo. Agora, hoje eu boto um revestimento por cima. Eu boto um revestimento. O que fez que hoje a gente perceba que aquilo que se fazia era racismo? O que faz com que a gente perceba que aquilo que fazia era racismo? A compreensão de que não existe uma raça inferior à outra. Né? Uma outra narrativa. Né? A partir do momento que os povos originários, os povos afrodescendentes, começaram a poder falar de si mesmos. Seria isso a questão? Não, seria isso. Não, quando eu falei, eu indaguei, não era sobre a não existência da estrutura, né? Não a existência, como não existia a parte oprimidos, opressores, não era nesse sentido, mas em que momento meu questionamento ficou, e eu entendi agora quando você falou, não só do racismo, quando a gente fala em relação à parte social, direitos das mulheres, e em questões, em que momento que eu fiquei me indagando, houve essa chave de virada, sabe? Mas, claro que a gente sabe que isso é uma estrutura, que isso veio, não só no Brasil, né, a escravidão já veio muito antes antes mesmo da invasão das terras brasileiras, mas foi isso mais nesse contexto, mas ficou ótimo. E a misoginia, por exemplo, é a mãe de todos os preconceitos, né? A mãe de todos eles é, inclusive, a misoginia. Né? O mito, inclusive, tem um mito bíblico, né, que coloca as mulheres como uma raça inferior, como um sexo inferior, a raça inferior, e coisa e tal. Bom, mais alguma questão, gente? Vamos lá. Adivane, tudo bom, querido? Dê o tom da sua voz para a gente, fale alguma coisa, diga alguma coisa. Eu tô ainda viajando nessa coisa. Eu gostei muito dessa sua fala agora, quando você diz que a coisa começou, a estrutura, quando a gente começou a perceber a
é que não tem a diferença, né? Que não tem a inferioridade, que não existe isso. Na realidade, eu acho que eu estou alcançando a questão seguinte. Quando é que isso passou a ser estrutura? Né? Talvez a pergunta seja essa dela. Como isso passou a ser uma estrutura? Né? Vamos fazer uma analogia com o recalcado, por exemplo. Né? Quando uma criança está vivendo ali todas as suas questões, ela está vivendo aquilo no presente. Né? Ela está vivendo ali as suas questões, sua sexualidade. Em algum momento aquilo vai ser recalcado, né? Aquilo vai para o inconsciente. É exatamente esse uso que o Lacan faz de estrutura. Entende? O inconsciente como uma estrutura. É estruturar, é por isso que ele diz, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Então, a criança, no momento que está vivendo ali seus conflitos, todos os conflitos ali, está vivendo, é consciente. Mas vai ter um momento que aquilo vai ter que ser recalcado. Aquilo vai ser recalcado. Né? Aquilo passa a não estar mais na superfície. Aquilo passa a estar no inconsciente. Entende? Se a gente fizer uma analogia, tem um termozinho que é o que Freud faz, a gente pode comparar o processo histórico a esse processo. Então, por exemplo, eu tenho o racismo, que eu penso assim, eu acho que assim, isso é consciente, mas vai ter um momento que eu vou ter ideias que vão reprimir o racismo. Né? Eu vou ter ideias que vão reprimir o racismo, ou seja, o esclarecimento de alguns setores da sociedade vai começar a trazer ideias que vai reprimir as ideias racistas. O que vai fazer essas ideias? O que eu vou fazer com isso? Eu vou recalcar. Mas essas ideias racistas vão continuar influenciando a pessoa. Aí ela ganha o status de estrutura. Entende? Ela sai da superfície e vai para o inconsciente. Aí eu falo, eu não estou nem ligando que eu estou sendo racista. Mas existe uma estrutura inconsciente, racista, falando através de mim. É aquela noção de discurso consciente e discurso inconsciente aqui, ó. Os dois circulando juntos. O que é o discurso inconsciente para Lacan? É essa estrutura. Entende? É essa estrutura que está por baixo da superfície do discurso. Eu tenho uma fala que é o meu discurso. Por baixo dessa minha fala existe a fala de um outro. Lembra dessa questão? A fala de um outro que fala. Esse outro é o que Lacan pega e traz para a ideia de estrutura. Entende isso? Falando assim, a gente entende. Então, é isso que é a estrutura. Em um momento, isso era aceitável. A partir do momento que isso não é aceitável mais, ele vai ter que ser recalcado. É a mesma coisa que vai acontecer com todas essas questões, esse preconceito. Quando ele é aceitável, ele está aqui na consciência. Quando isso aqui não é aceitável, ele vai ter que sair. Mas ele não sai. Né? O que a criança recalca não some, não desaparece. Ele vai para o inconsciente. Ou seja, ele vai formar uma estrutura. Eu vou ter uma estrutura racista e eu vou ter um discurso aqui que vai camuflar essa estrutura racista. Eu acredito que seja mais ou menos por aí que a gente pode entender essa questão. Então assim, vai virar uma estrutura a partir do momento que for recalcado. Historicamente, quando não é mais aceito, tem que ser recalcado. E aí vai para o inconsciente, vira uma estrutura.
A ideia de Levi-Strauss é que existia que todas as culturas, né? A ideia do estruturalismo do Levi-Strauss é que todas as culturas têm níveis, estratificações, certo? E no nível mais superficial, eu tenho a diversidade. Eu tenho culturas que aqui é desse jeito, aqui é desse jeito, aqui é desse jeito. Mas se eu mergulhar na profundidade dessas culturas, eu vou encontrar abaixo de todos os níveis uma estrutura universal, semelhante em todas as outras culturas. Essa era a questão do Levi-Strauss. De encontrar uma estrutura universal que unisse todas as culturas. Entende? Assim como, por exemplo, o tabu do incesto. Né? Assim como o tabu do incesto. É uma estrutura. Muitas culturas vão ter expressões diferentes, mas o que vai estar por baixo, que vai estar estruturalmente, é essa questão do incesto. Esse tabu, que não deixa de ser uma estrutura. Eu lembrei daquele filme, Lúcio, que saiu agora no Netflix, né, da Sociedade da Neve, que caiu, né, então eles fizeram uma refilmagem, muito bom, por sinal. E uma coisa interessante, que acho que até vi um psicanalista falando, né, a questão do luto, né, porque alguns, né, não suportaram a ideia de ter que se alimentar dos cadáveres. Chegaram a fazer, mas assim, no último instante, a hora que já estavam numa situação que não tinha muito o que fazer, né? E outros não. Outros, de cara, falaram, é isso aí, a gente vai ter que se alimentar dos cadáveres, a comida acabou, senão a gente vai morrer aqui. E de cara, inclusive, se ofereceram, falaram, se eu morrer, pode utilizar a minha carne. Para outros, foi insuportável a ideia. Né? Eu achei interessante isso, porque aí a gente percebe, né, essa questão do recalque, né, até né, ali ficou duas pessoas ali, né, discutindo se era ético ou não, aí tinha uma questão religiosa também, mas é pecado, né, e por isso que fala a Sociedade da Neve. Eu achei interessante eles terem colocado, inclusive, esse título no filme, né. Você vê o que muda é a linguagem. Né? O que muda é a linguagem, é a narrativa que cada um constrói em cima daquela questão. Entende? O ser humano, na condição de animal, ele tem essa capacidade. Né? Então, o ser humano, na condição de animal, ele tem essa capacidade. Biologicamente, é aceitável. Não vai te causar nenhum dano você comer a carne de outro humano. Né? Tem algum problema biologicamente? Você que é biólogo, me fale. Não tem. Não tem. Não é? Não tem. Então, assim, não tem nenhum problema biologicamente. O que tem problema é o quê? É a linguagem. É porque agora o ser humano, ele tem que pegar tudo isso e colocar dentro de uma linguagem. Aí cada um vai colocar uma narrativa na coisa. E aí que entra o choque da coisa. O que faz eu ter a algeria da coisa é a narrativa que eu adquiri para dar significado àquilo ali. Entende? É igual sexo. É igual a sexo. Tem as pessoas que tem muita gente assim, eu não faço sexo, eu faço amor. Né? O que é isso? A narrativa. Que a gente coloca para poder dar um sentido à coisa. Mas sexo é sexo. Vai servir para quê? Para dar prazer, para procriar, né? Biologicamente, tudo igual.
Ah, mas aí eu não posso fazer sexo porque é pecado. Aí eu não posso porque ele vai pensar o quê de mim se eu sair para fazer sexo. O que é que a sociedade... são narrativas. Né? E essas narrativas vêm de quê? Vêm da cultura. Né? É a cultura que vai trazendo essas ideias que vão se tornando repressivas, ideias repressivas. Né? Então, você tem uma... Então, Lúcio, o que mudou é porque a Dani, me parece que o que a Dani queria perguntar era em que momento o discurso acerca dessa estrutura racista, né, que já existia no texto do Monteiro Lobato, né, das novelas antigas. A pergunta dela é: em que momento a narrativa muda, né? Então, Dani, o que muda é a narrativa, né? Hoje a narrativa acerca dessa estrutura, ela é diferente da narrativa que havia antes, né? Quer dizer, e ela pode mudar ainda, né? Exato. Isso, então? Exatamente. Eu expliquei, eu coloquei isso como uma questão de recalque, né? Lembra que eu coloquei como uma questão do recalque? Uma criança que está ali, vivendo a sua sexualidade, né? E ela não tem uma repressão sobre isso, está tudo consciente ali, não tem problema nenhum. A partir do momento que a cultura vai se fortalecendo, né, para a criança, que as leis vão surgindo, as regras vão surgindo, o tabu do incesto vai se colocando ali para a criança, aquelas minhas ideias de sexualidade passam a não serem aceitas. Elas vão ter que ir para onde? Elas vão ter que ser recalcadas, né? Quando a gente pensa em inconsciente, a gente está pensando em nível abaixo, né? Então, quando as ideias não são mais aceitas, elas precisam de um recalque. Então, ela passa a ser escondida a coisa. Então, eu passo agora a viver minha sexualidade, mas de uma forma escondida, né? De uma forma simbólica, de uma forma substituída de alguma forma. Então, aí falei dos níveis, né? Então, aquilo que era aceito, que estava aqui na superfície, vai passar a vir para a estrutura. E eu vou precisar incluir agora uma narrativa que camufle essa história, né? E as narrativas, elas vão mudar, obviamente, porque, assim, a partir do momento que as pessoas vão tendo novas ideias, vão trazendo novas ideias, vem novos conceitos, as narrativas vão se transformando. Então, é a narrativa que envolve, né, a estrutura. Então, a estrutura é o quê? A base. O revestimento, a argamassa, é a narrativa que vai cobrir a estrutura. Ok. Eu acho que é por aí. Eu acho que a gente chega aí a essa... Eu acho que é nesse sentido aí. Né? A gente faz essa ligação aí com a questão do recalque. Né? A partir do momento que a sociedade ela vai crescendo, né? Que ela vai vindo as ideias antirracistas, o que eu faço com o meu racismo aqui? Eu tenho que esconder, vai para baixo, recalcado. Mas ele vai continuar influenciando. Entende? E essa é a ideia de Lacan, o inconsciente, que é uma estrutura. Né? A gente está falando, quando fala de Lacan, do real, a gente está falando de uma estrutura. Eu acho que essa é a ideia de Lacan. O inconsciente como estrutura. Ou seja, ele foi aparentemente esquecido, mas ele continua a influenciar. Então, o meu discurso ele é aparentemente não racista, mas tem uma coisa ali por baixo, tem um outro discurso ali camuflado, que é racista. Então, o que ele faz nesses dois tópicos é essa questão. Né, que a gente tem que entender, que a gente vai ter que lidar com esses dois conceitos, o conceito de causa e o conceito de estrutura.
O conceito de causa é o que traz a questão da subjetividade para o jogo. É o que faz com que a psicanálise se diferencie da ciência positivista, né? Dessa ciência objetiva. Que aí é uma outra questão de, assim, de questionar, né? Essa ciência objetiva é a única ciência que existe? Aí a gente já entra em uma outra história, né? Que é o povo das ciências naturais querer ser a única ciência verdadeira que existe, coisa e tal. A gente sabe que as ciências sociais é uma outra, trabalha com uma outra questão, tem um outro objeto, e por isso precisa de outros métodos, né? Então, é praticamente aceitável essa questão. Mas tem gente que acha que não, tem gente que acha que ciência é só física, matemática, essas coisas da ciência natural, e que não é, de fato. Bom, gente, mais algum comentário, mais alguma coisa? Alexandra, você ficou aí, só comentou aí no apito final da partida. Hoje eu tô quieta. Você fez falta, viu, Alexandra? Oi? Fez falta, viu, hoje? Adoro as provocações. Gente, então, se a gente não tem mais nenhuma colocação, muito obrigado por vocês estarem aqui novamente. Obrigada. Tá? Semana que vem a gente já entra. Estudem, gente. Ó, leiam. Tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Sujeito lacaniano, vai da página 55. A gente tem aqui a introdução. E tem aqui o primeiro tópico depois dessa introdução, que é o sujeito lacaniano não é o indivíduo, né? Ou o sujeito consciente da filosofia anglo-americana. Então, página 55, 56, 57 e 58. Leiam. E quem não viu os outros vídeos, veja, tenta ver. Eu vou colocar novamente a playlist lá nas mensagens. Tenta dar uma olhada nos vídeos da playlist para poder acompanhar, né? A gente ficar fresquinho os outros. Eu sei que são vídeos grandes, né? Os nossos vídeos aqui são de 1 hora e tal. Mas é isso. Gente, boa noite para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Segunda-feira estaremos aqui novamente. Segunda. Abraço a todos, até segunda. Abraço. Boa noite.